所有的人很快意识到地震来了。2位营业员起身就房间的墙壁在剧烈的震动中，停在地上的汽车像飘在水面一样摇晃着，地底下传来的轰鸣。6.2. It shook buildings and sent people running from their homes in Banda Aceh. This quake in just the last couple of hours hit in the early morning local time. You'll remember this is the area devastated by that 9. El exato momento de la tragedia. De seguridad del Palacio Presidencial en el momento en que se registró el movimiento telúrico. Funcionarios que se encontraban en el edificio durante la sacudida huyeron del lugar mientras colapsaba la estructura. El derrumbe generó una gran nube de polvo que cubrió a las personas que en el momento del sismo trabajaban en Palacio. Well, here we are, Jim Reed and myself, we're in Gulfport, right on the coast. We got a big storm surge coming in now. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez em nosso canal. De antemão já agradeço a você que tem participado conosco, você que tem compartilhado esse link também, para que mais pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus. Deixa aí o seu like, se porventura você ainda não fez a sua inscrição, faça também em nosso canal. E também, amigos, lembre-se que temos orado, você que tem deixado os pedidos de oração aí no chat, temos orado por você, temos intercedido por você, para que você possa alcançar a bênção esperada e sonhada, para que Deus possa derramar em tua vida, amém? Amigos, estamos aí no 8º tema da nossa série, Como Compreender as Escrituras. Já estamos caminhando para o final. Esse é o penúltimo vídeo e nessa série nós estudamos como compreender as Escrituras, a linguagem hebraica, a linguagem grega, algumas porções da Bíblia que também foram escritas no aramaico. Estudamos também como interpretar a profecia e fizemos este papel na prática, interpretando então os 7 selos do livro do Apocalipse, ok? E hoje então estamos na abertura do 6º selo. Queres continuar conosco? Quer continuar aprendendo o tema? Então, amigo, vem comigo. Ok, amigos, então vamos lá. Apocalipse capítulo 6. Acompanhem comigo então. Vamos ler o verso 12 e o verso 13.
Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Ok, a abertura do sexto selo. A abertura do sexto selo torna-se evidente que a linguagem passa de simbólica para literal. Os profetas do Antigo Testamento já haviam falado de grandes sinais no mundo físico, no sol, na lua e nas estrelas. Isaías, capítulo 13, o verso 9 a 11, Amós, capítulo 8, verso 9, Joel, capítulo 2, verso 10. Mas em Mateus, capítulo 24, já no Novo Testamento, os discípulos também, ao subirem o Monte das Oliveiras com Cristo, fizeram uma pergunta para ele: Mestre, quais sinais haverá? O que vai acontecer antes da tua vinda? Que sinal teremos para saber se de fato o Senhor está voltando? Quando vai acontecer estas coisas? E na cabeça deles, a resposta que Cristo daria era diretamente ao fim dos tempos, mas também à destruição de Jerusalém, porque Cristo havia dito que não ficaria ali pedra sobre pedra. Então, com uma pergunta, Cristo responde a respeito da destruição de Jerusalém no ano 70, ele fala do cerco de Jerusalém, o que estaria acontecendo, mas ele também fala dos sinais do tempo do fim, ok? Dentro dos sinais do tempo do fim, temos a divisão de duas partes proféticas. São chamadas de profecias gerais e profecias iminentes. O que são profecias gerais? São profecias que marcam o tempo do fim. Nós já estudamos isso. O tempo do fim não é o fim. O tempo do fim é uma linha no espaço do tempo que acontecem vários sinais antes do fim. O tempo do fim, Cristo foi bem claro em dizer: e esse evangelho será pregado, então virá o fim. Percebem? Tempo do fim, sinais no mundo religioso, sinais na natureza, sinais na sociedade. Então Cristo apresenta três categorias dentro de sinais gerais. E dentro do sinal iminente, nós temos a volta de Cristo, que vem com a pregação do evangelho para toda a criatura. Jesus não está dizendo que todos aceitarão. Jesus não está dizendo que há uma hipótese do evangelho ser pregado, não. Ele está dizendo: este evangelho será pregado, então virá o fim. Ele não está falando que todos aceitarão. Ele está dizendo que este evangelho será pregado, então virá o fim. Amigos, Cristo apresentou três sinais. O primeiro sinal do mundo religioso. As pessoas estariam usando a religião para pregar mentiras, para ganharem lucros desonestos. Será que não estamos vivendo dentro disso hoje? Pessoas utilizando-se da Bíblia, utilizando-se do nome de Deus para ganhar lucros desonestos em cima da fé das pessoas, sabendo os problemas que elas estão passando, familiares, sabendo os problemas que elas estão passando devido à falta de saúde, problemas relacionados aí dentro de um casamento, uma traição. Amigos, quantos problemas não vivemos hoje? E muitos líderes religiosos têm se utilizado da fé das pessoas para ganhar dinheiro em cima disso. Olha os reavivamentos baseados no batismo do Espírito Santo, totalmente antibíblico, incoerente com aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia é muito clara que o batismo do Espírito Santo, ele produz fruto em nós, como longanimidade, como controle próprio, paciência, amor. Esses são os frutos que o Espírito Santo gera em nós. E Jesus Cristo diz que pelo seu fruto vos conhecereis. Amigo, o batismo do Espírito Santo é Deus nos capacitando com dom e com poder que vem dos altos céus para a pregação do Evangelho, para que as pessoas possam conhecer a palavra de Deus. O batismo do Espírito Santo é o Espírito Santo nos capacitando com o poder do alto, chamado de dons, para a pregação do Evangelho. Percebe? Então as pessoas estariam usando a religião, torcendo a palavra de Deus, ok? Para enganar as pessoas. O segundo sinal é dentro da sociedade, a tal ponto que Cristo disse que o amor de quase todos iria se esfriar.
Amigos, agora quando o amor de quase todos se esfria, essa expressão em Mateus, ela é um pouco diferenciada na sua língua original. Sabe por quê? Porque quando o texto diz que o amor vai se esfriar, o amor aqui é a palavra agapau. Agapau é um verbo utilizado para o amor de Deus, é um amor desinteressado, é um amor que ama por amar. É interessante que a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O texto está se referindo, é claro, à própria pessoa de Deus, ou seja, o amor vai se esfriar em quase todos, Mateus 24:12. Mas ele diz por quê? Por causa da iniquidade. A palavra iniquidade vem do grego anomia. Anomia significa transgressão da lei. Então o amor vai se esfriar naqueles que transgridem a lei. Interessante. Agora, Deus o Pai está no céu. Deus o Filho também está no céu intercedendo por nós. Quem é o Deus conosco aqui? É a pessoa do Espírito Santo. Então Mateus 24, verso 12 diz: você vai ter sinais na religião, mas haverá sinais também na sociedade, a tal ponto do amor se esfriar em quase todos por causa da iniquidade, ou seja, por causa da transgressão da lei. O Espírito Santo vai se retirar em quase todos. Percebem a seriedade de Mateus capítulo 24, no verso 12? E por fim, Jesus fala então de sinais na natureza. Interessante que quando olhamos para o livro do Apocalipse, o capítulo 6, a abertura do 6º selo, encontramos então sinais na natureza. Percebem? O que temos aqui é João clareando, João abrindo o leque. Olha, lembra que Cristo pregou no Sermão do Olivete? Lembra que ele fez um discurso sobre os sinais? Ele falou de sinais no mundo religioso, ele falou de sinais na sociedade, mas ele falou de sinais também na natureza. E antes da sua vinda, dentro do tempo do fim, ele então apresenta um quadro de sinais na natureza que já aconteceram no passado, mostrando que Cristo breve voltará. Ok? Vamos lá então, vamos entender um pouco destes sinais. O escopo do 6º selo está nos sinais da natureza. E aí vamos lá então para os sinais da natureza. Temos o grande terremoto, o escurecimento do sol, lua em cor de sangue e queda das estrelas. Um outro detalhe, querido, de extrema importância, que o 6º selo, ele faz paralelo à igreja de Filadélfia, que começa em 1798 e vai até 1844, já fazendo ponte para o último período, a última igreja, conhecida como período de Laodiceia, ok? Que será a fonte do nosso último estudo desta série. Então você percebe que há um paralelo, então, à abertura do 6º selo. Interessante que dentro desse período de 538 até 1798, nós temos os sinais da natureza. Você sabia que em 1833, que marca a chuva das estrelas, que Lerme Miller contemplou este sinal? E isso fortaleceu o coração dele, que Cristo voltaria no dia 22 de outubro de 1844? Percebe a exatidão da profecia narrada por João e também por Mateus, capítulo 24, baseado no Sermão do Olivete, pregado por Jesus Cristo? Mas vamos continuar aqui o nosso estudo. Olha que interessante. Quando o 6º selo foi aberto, correu vários sinais no céu e na terra. O primeiro sinal é na terra, que foi o grande terremoto de Lisboa. Ele acontece no dia 1/11 de 1755. Você sabia que nessa data morreu 60.000 pessoas, morreram 60.000 pessoas. O sol se tornou negro e a lua como sangue, agora são sinais no céu. É o dia escuro do dia 19/5 de 1780. Nesse período, o sol se ocultou na parte da manhã, os pássaros ficaram loucos procurando seus ninhos, ninguém entendia o que estava acontecendo, nem os animais. Na mesma noite, o sol, após ter aparecido de forma escura, após se ocultar, na mesma noite a lua se aparece em cor de sangue. Você tem também no dia 13/11 de 1833, já narrado por mim nesse estudo, a queda das estrelas. Percebem?
Cristo falou que teríamos sinais da natureza, tanto no céu quanto na terra. E a pergunta então vem, pastor, por que Cristo então não voltou, se já temos esses sinais? Por que Cristo não voltou, pastor? Amigo, entenda uma coisa. João contemplou um livro com 7 selos. Essa aqui é a abertura do 6º selo. Falta alguma coisa para acontecer, para a abertura do 7º selo. 6 selos já tiveram o seu cumprimento na história. 6 selos já se cumpriram profeticamente na história. Ainda falta a abertura do 7º selo. Mas antes da abertura do 7º selo, nós temos um capítulo 7. O capítulo 7, ele para a abertura do 6º com a abertura do 7º, finaliza-se na abertura do 6º com a abertura do 7º selo. E dentro desse capítulo 7, nós vamos entender então no próximo estudo por que Cristo ainda não voltou. O que falta? Não poderia ficar uma lição de casa, você estudar o capítulo 7, buscar entender um pouco melhor esse contexto e por que Cristo ainda não voltou? Eu te aguardo então na quinta-feira. Tudo bem, amigo? Que Deus abençoe você. Ore comigo neste momento. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por buscar entender um pouco melhor o assunto profético, em especial a ocasião da volta de Cristo. Obrigado por entendermos que profeticamente o Senhor está prestes a voltar. Prepare-nos e ajude-nos a prepararmos o maior grupo possível de pessoas para ter esse encontro contigo. Pois nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Um abraço, amigo, e até o próximo vídeo.